Eu vou fazer agora uma apresentação de um trabalho de eletrônica 2 a respeito do tema de realimentações em amplificadores operacionais. Os integrantes do meu grupo são o Felipe, o Gabriel, o Pedro e Robert, que sou eu. Primeiramente eu vou falar sobre as características dos amplificadores operacionais e depois eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre as aplicações desses amplificadores. Eu vou focar mais na realimentação negativa, apesar de existir também a realimentação positiva, que é um tipo de operação que é um pouco inconveniente porque causa um pouco de instabilidade no circuito e é normalmente utilizado como realimentação positiva os circuitos que são osciladores. Então primeiro vamos sobre as características aqui. Essa é a representação de um amp-op, que é um amplificador operacional, num circuito. Ele é representado por esse triângulo azul. O número 1 ali, ele mostra a porta inversora, que é representado pelo um V-. O número 2 é a porta não inversora, representada pelo V+, que seria o positivo ali. O número 3 representa a saída do circuito, que a gente representa em um circuito propriamente dito como V0. Além dessas características, para conseguir dar ganho no amplificador, a gente precisa alimentar ele com uma fonte simétrica, que seria ali onde está representado o 4 e o 5. Por exemplo, seria um caso de eu colocar um VCC de 15 volts e um -VE de menos 15 volts. A saída do circuito ela é dada pelo ganho, que está representado pela letra A ali na equação, vezes a diferença entre a porta não inversora e a porta inversora. Agora eu vou falar um pouco sobre a realimentação negativa. Uma das principais características dessa realimentação é o curto virtual, que acontece devido a características construtivas do componente, que faz com que a tensão em V2 seja igual a V1. Como V2 está aterrado, tanto V1 quanto V2 valem zero. Ou seja, V1 igual a V2, que é igual a zero. Uma outra característica importante é o fato de que tanto a porta não inversora quanto a porta inversora não absorvem corrente. Isso faz com que toda a corrente que saia de VI passe completamente pelos resistores R1 e R2. A partir desses dados, é possível a gente encontrar uma equação que relaciona a tensão de entrada e o resistor R1, que seria VI, que é o V de entrada, menos V1 dividido pelo R1. Da mesma forma, a gente consegue relacionar o R2 com a tensão de saída. Com essas duas relações, é possível encontrar o ganho, que é dado pela tensão de saída dividido pela tensão de entrada. E é possível observar que o R2 sobre o R1 vem acompanhado do sinal negativo, que é o que acontece pelo fato da realimentação ser negativa. Nos cálculos que foram feitos, que eu acabei de comentar, a gente considera que o ganho de malha aberta é infinito. E faz com que o ganho de malha fechada dependa apenas das resistências que a gente escolher. Se o ganho de malha aberta for finito, a tensão entre os terminais de entrada do amp-op é dada por V0 dividido por A. O ganho em malha aberta finito é dado pela equação abaixo. Uma outra aplicação para um amplificador operacional é o circuito somador, que faz com que seja possível somar tensões inseridas, da forma que a gente pode encontrar ali V1, V2 e respectivas tensões até Vn. A equação que relaciona essa característica está mostrada abaixo. É dado pela tensão que é colocada no terminal e a relação entre o RF e o respectivo resistor desse ramo. O sinal negativo continua acompanhando o circuito porque a realimentação ainda é feita no negativo. O circuito subtrator segue a mesma linha da realimentação negativa. A principal diferença dele em relação aos outros é que tanto na porta não inversora quanto a porta inversora são alimentadas com tensões. As equações que regem esse circuito seguem os mesmos princípios anteriores também. Para encontrar o I1, que seria a corrente que passa sobre o resistor R1, vou fazer a diferença de VI para Vx,
como Vx está ligado à porta não inversora, automaticamente ele é a tensão que está ligada à porta inversora também. Pego essa diferença e divido por R1. Da mesma forma, o I2, que é o que passa pelo resistor R2, e como já vimos é igual ao I1, eu vou usar Vx menos o V0 e dividir por R2. Para encontrar o valor de Vx, basta com que eu utilize o divisor de tensão. Com o Vx em mãos, já é possível encontrar a saída relacionada às entradas. Através de manipulações matemáticas, conseguimos encontrar a saída dada por esta equação. O circuito seguidor de tensão fornece um ganho unitário e sem a inversão da polaridade. A gente pode perceber que a alimentação está sendo dada na porta não inversora. Portanto, a saída dele possui a mesma amplitude, polaridade e fase da entrada. É uma aplicação muito interessante e muito usual para esse tipo de circuito é a utilização como buffer, no casamento de uma impedância de saída de um gerador de sinal com um amplificador de baixa impedância na entrada. O circuito integrador segue os mesmos parâmetros que são utilizados na realimentação negativa. A principal diferença é que, ao invés de um resistor que liga a entrada inversora na saída, nós temos um capacitor. Para encontrar a corrente I1, seguimos o mesmo padrão, ou seja, VI menos 0 dividido pelo R. Como sabemos que nenhuma corrente entra na parte inversora, toda a corrente passa por C, ou seja, para encontrar I2, temos 0 menos V0 dividido pela impedância capacitiva. Com esses dados em mãos, é possível a gente encontrar qual o valor de ganho, substituindo o valor da impedância capacitiva por Jωc. A partir daí, basta isolar a saída e percebemos que temos uma integral em relação à entrada. E novamente é interessante destacar que o valor de V0 é negativo, devido à realimentação negativa. O circuito diferenciador segue a mesma ideia e o mesmo processo. A única diferença é que inverte a posição da resistência com o capacitor, em relação ao circuito integrador. A mesma forma é tirada as equações do circuito, exatamente do mesmo padrão, e substituído o valor da impedância capacitiva para chegar no valor de ganho. Posteriormente, da mesma forma, isola-se a saída e encontra-se o valor de V0 relacionado a uma derivada em relação ao tempo. Essa foi a bibliografia que usou para basear o nosso trabalho. Muito obrigado e tchau!